A Dama dos Cachorros, La Dama de los Perros. Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos adentrar um universo sombrio e perturbador, onde a maldade humana não conhece limites. Preparem-se para adentrar em um mundo onde barbaridades e crueldades são rotineiras e onde pessoas extremamente ruins são capazes de ensinar até mesmo seus fiéis companheiros de quatro patas a perpetrarem o mal contra seus inimigos. Estamos prestes a explorar histórias que desafiam a compreensão e despertam a indignação. Se vocês têm estômago forte e coragem para encarar a verdadeira face da depravação humana, então sigam conosco nesta jornada. Mas estejam avisados, uma vez que você mergulhar neste abismo, não haverá retorno. Este é o território das trevas, onde o mal supremo reina. Preparem-se para conhecer os horrores que habitam nas sombras. Por isso, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no meu canal, lembrando sempre, para você e para quem é novo, que o sino de notificações é serventia da casa. Ingrid Olderock, ou simplesmente a Mulher dos Cachorros, ou La Dama de los Perros. Ela é com certeza uma das mulheres mais cruéis que já existiram. Ingrid nasceu a 14 de março de 1944 no Chile. Ela era filha de um casal de alemães que atuaram na Segunda Guerra Mundial e fugiram do país quando a Alemanha já dava sinais que perderia a guerra. No Chile, eles iniciaram uma nova vida. O pai de Ingrid arranjou um emprego. Existem relatos de seus antigos colegas que ele era um homem que fazia tudo corretamente, mas era extremamente fechado porque ele se achava superior por ser ariano. A tal famosa raça ariana, infestada por Hitler, ele olhava para os chilenos como uma raça inferior e se recusava a se misturar com eles. O casal teve 3 filhas, Anne Lorraine, Karen e a mais nova, Ingrid Olderock, que foram educadas de forma extremamente rígida em casa pelos seus países e sem qualquer influência chilena ou de outras pessoas. As miúdas eram proibidas de falar com outras crianças chilenas. A educação foi tão rígida que elas só foram ensinadas a falar alemão, porque o pai acreditava que eles voltariam em breve para a Alemanha, seu país natal. Nesse caso, tudo que as meninas sabiam do mundo saia da boca dos pais. Ele ensinava tudo sobre a escola, mas haviam muitas limitações. Quando o assunto eram coisas sobre a vida, sobre o mundo, as histórias eram ocultadas. Elas eram influência a saber que a raça ariana era superior e que a Alemanha no período nazi era perfeita. As meninas, inocentes e sem qualquer poder de decisão, passaram por uma verdadeira lavagem cerebral. Elas eram obedientes ao pai, ouviam e faziam tudo como ele ordenava, mas ainda assim, elas tinham as suas próprias ideias do que era a vida e não concordavam com tudo que o pai falava. Por outro lado, Ingrid era uma cópia absoluta do pai, racista, preconceituosa, arrogante, e acreditava em tudo que o pai falava. Apesar de nascer e crescer no Chile, ela detestava o país onde nasceu, detestava as pessoas, se sentia superior, e acabou por ser uma nazi assumida. As irmãs mais velhas, quando cresceram, resolveram se libertar da ditadura que rodeava aquela casa e seguir com as suas vidas longe daquela má influência. Foram embora, seguiram suas vidas normalmente no Chile, mas Ingrid nunca entendeu as suas irmãs e as condenava por abandonarem o pai e a família. Achava as irmãs estúpidas, o que fez ela se aproximar mais do pai, e aos 15 anos de idade, o pai morreu e deixou Ingrid e sua mãe sozinha. Com isso, Ingrid cresceu e ficou em profunda depressão porque perdeu o seu ídolo. Quando as irmãs mais velhas descobriram o que aconteceu com a morte do pai, elas só queriam prestar homenagem e vieram vê-la o seu pai. O desejo do pai era ser enterrado na Alemanha, porque para ele não fazia sentido que o seu corpo fosse enterrado ali.
mesmo enterrado no Chile. Toda a cerimônia de despedida foi em estilo alemão, fazendo referências ultrapatriotas. A herança do pai seria dividida entre as 3 irmãs, mas Ingrid não concordava muito com isso. Para ela, as irmãs não tinham direito a nada, porque saíram de casa, abandonaram o pai, e nem concordavam com a filosofia de vida do seu pai. Anne decidiu desistir da sua parte, mas Karen, a outra irmã, não. Isso deixou Ingrid com muita raiva da irmã, e arquitetou um plano extremamente diabólico para a própria irmã. Ingrid decidiu aprender espanhol para fazer aliados no país. Depois de um tempo, conseguiu se comunicar na língua chilena, e isso fez Ingrid ter condições para seduzir homens, de forma que estes podiam ajudá-la com o seu plano, tudo isso em troca de favores sexuais. Ingrid, extremamente diabólica que era, começou a observar a rotina da irmã Karen, até que um dia, Karen saia do seu trabalho, e foi raptada pelos ajudantes da sua irmã. Depois de um tempo, Karen acordou em casa de Ingrid, aliviada. Por se tratar da casa da irmã, ela começou a chamar por Ingrid, e foi nesse instante que ouviu uns passos pela casa. Ingrid, tomada de fúria, aproximou-se da irmã e começou a lhe agredir. O ódio era explícito, mas Karen não entendia o que estava a acontecer ali. Para deixar a irmã mais perturbada e cheia de medo, ela manteve a irmã por algum tempo trancada e presa em casa. Karen ficou sem água, comida ou banheiro. Isso mesmo, ela não teve direito a fazer as necessidades mais básicas, como devia ser, ficando ali, mijando e defecando ali mesmo, e passando fome. O tempo foi passando, e o ódio de Ingrid pela irmã foi crescendo, e como um mal nunca vem só, Karen passou a ser violada pelos ajudantes da própria irmã. Isso causou um esgotamento físico e emocional, como já era de se esperar. Karen pedia misericórdia, jurava ainda que não contaria nada para ninguém, que só queria ir embora. Ingrid então aceitou, sobre as seguintes condições. Karen teria que desistir da herança e não falar o que aconteceu para ninguém. Karen, em pânico, concordou com tudo, porque o que ela queria era se manter viva e longe de tudo. E se você ainda não deixou o seu like, pode fazer isso agora, porque tem mais história. Foi a partir desse ato cruel, desumano, sanguinário, que Ingrid ficou viciada em fazer maldades. Ela passou a se interessar por escolas militares, mas na época, mulheres não eram aceites, nem admitidas nessas instituições. Com o avanço do tempo, chegamos ao ano de 1967, onde as mulheres já podiam frequentar escolas militares e até fazer parte do exército chileno. Ingrid mal ouviu a notícia, não perdeu tempo, concorrendo e passando, e acabou por entrar nos Carabineiros, Polícia do Chile. Inclusive ela foi a primeira mulher paraquedista do Chile e na América Latina. Ela ficou especialista também em tiro, equitação, adestramento de cães, faixa azul em judô, praticar tênis, esqui e montanhismo. Em 1973, o general Augusto Pinochet deu um golpe de Estado no Chile, derrubando assim o presidente, salvado Allende do poder. Pinochet, quando assumiu o poder, começou a perseguir os seus opositores políticos, e para andar com essa missão, ele criou a DINA, que significa Direção de Inteligência Nacional. E adivinhem só, quem foi escolhida como agente especial e cheia de medalhas? Isso mesmo, Ingrid Olderock. Assim, ela se tornou a mulher mais importante da DINA. Essa história só piora, por isso, se quiser desistir, o momento certo é agora. A tortura. Ingrid se tornou responsável por recrutar e treinar dezenas de jovens para enfrentar os inimigos políticos do governo. Depois, Ingrid começou a liderar as perseguições aos opositores de Pinochet. Ela sequestrava pessoas e as submetia aos piores castigos. Tudo acontecia numa casa que era chamada de Lavenda Sexy. Uma casa de 2 andares, muito simples, o que permitia passar despercebida do povo, na comuna de Macu, na cidade de Santiago. Os agentes escolheram esse nome, Lavenda Sexy, porque o método de maus tratos, preferido por Ingrid, era o abuso sexual.
O local foi bem elaborado, onde cada compartimento tinha tudo montado, para cada tipo de abuso. Pessoas eram deixadas, sem roupa e de olhos vendados, suas partes íntimas, eletrocutadas. Existia também a sala de afogamento, mulheres grávidas eram induzidas a ter os bebês, e depois a vida da criança era tirada em frente à mãe. Ratos eram introduzidos em mulheres. Ingrid usava cães treinados para cometer maus tratos, e foi com esses cães que o seu nome ficou temido, imortalizado, no terror e horror, até os dias de hoje. A Dama dos Cachorros. No começo, ela usava os cães apenas para ameaçar, intimidar as pessoas, e até atacar a vítimas vendadas. Mas em uma noite, ela quebrou e superou os seus limites. Ela teve uma ideia tão demoníaca, que adestrou seu cão, um pastor alemão, para violar seus opositores políticos. Sim, você ouviu muito bem. Ela adestrou seu cachorro, para adestrar seus opositores. Ela foi tão longe, na sua imaginação. Alejandra Rosabel foi sua primeira vítima, que Ingrid usou, para testar essa forma de punir seus inimigos, que sobreviveu, para nos contar essa história, nos mais podres detalhes possíveis. A vítima tinha que ficar em posição fetal, enquanto o cão ia até ela e executava o castigo, ao comando de Ingrid, e a plateia eram os restantes sequestrados, que ficavam a observar, e eram obrigados a assistir tudo, e caso um deles escondia o rosto, ou colocava a mão nos olhos, então ele seria o próximo a ser castigado, daquela maneira tão cruel. Ingrid comandava o animal, os guardas obrigavam a pessoa a permanecer naquela posição, que facilitava o ato. Alejandra Rosabel, vítima desse tipo de castigo, detida com apenas 19 anos, contou exatamente a mesma história, de tortura, depravação, instinto diabólico, que homens e mulheres, que passaram pela labienda sexy, foram alvos desse método de Ingrid. Para você ter ideia, para ser considerado contra o governo, não eram só aqueles que se negavam em público o governo, mas também aqueles que não tinham opinião, que não se alistavam, ou não se interessar por política, já era o suficiente para estar nessa fila do castigo, sendo sequestrados e abusados. Existem relatos que crianças também eram levadas para aquele lugar e sofriam as mesmas coisas. Aposentadoria. Em 1981, o governo estava muito feliz com a forma que Ingrid resolvia os problemas, mas ela, cansada de tantas atrocidades, pediu para se aposentar, mas teve o seu pedido negado, porque, segundo o seu comandante, Ingrid tinha um enorme talento e podia fazer falta ao governo, e desta forma, ela teve que continuar a servir o governo. Mas um dia, ao sair de casa, a caminho do quartel, a mulher foi surpreendida por 2 homens, que balearam ela no estômago e na cabeça. Para vossa surpresa, e minha também, Ingrid não morreu. Sim, ela continuou viva. O médico sugeriu que ela ficaria muito mal, que era melhor ela se aposentar. Muitos membros da oposição foram acusados do ataque, mas Ingrid sempre afirmou que o ataque foi orquestrado pelos serviços de inteligência do governo, que estavam a punir, por ela querer se aposentar das suas funções. Com a sua inevitável aposentadoria, sim, porque não há bem que sempre dure, e não há mal que nunca acabe, as pessoas passaram a sentir menos medo da Dina, e até alguns presos conseguiram fugir, porque Ingrid já não estava no comando, e ninguém tinha aquele pulso forte e cruel, o que era impossível com ela no comando. Justiça. Ingrid, depois de se aposentar, viveu o fim dos seus anos sozinha, ela nunca se casou e nunca teve filhos. A jornalista Nancy Guzmão começou a estudar os arquivos de Pinochet, e foi assim que por muitas vezes, ela encontrou o nome de Ingrid nos arquivos, e foi assim que Ingrid foi chamada para testemunha no governo, mas ela simplesmente alegou que perdeu a memória, por conta do tiro que apanhou na cabeça. Depois ela foi liberada, e não teve nenhum julgamento. Nancy, a jornalista obstinada, não ficou feliz com os resultados, e seguiu com a sua pesquisa, e começou a fazer entrevistas com Ingrid. Nancy conta
que ao chegar na casa de Ingrid, se deparou com uma mulher, muito sinistra, e que tinha uma voz rouca, e fumava muito. Ingrid durante as entrevistas, dizia sempre, que não se lembrava de muita coisa, mas Nancy insistia em perguntar muitas coisas para ela que deixou, Ingrid muito irritada, e pousou uma arma, em cima da mesa como forma de a intimidar. A jornalista pediu para Ingrid tirar a arma que estava em cima da mesa, e que não gostava de armas. Foi então que Ingrid soltou seus demônios, e disse que odiava pacifistas, e foi assim que ela revelou muitos dos seus segredos ocultos, ali em cima da mesa, num ataque de raiva, e com os arquivos encontrados, Nancy Guzmão conseguiu escrever o livro, Ingrid Olderock, La Mujer de los Perros. Nesse livro, a jornalista descreve Ingrid como uma mulher violenta e agressiva, que não tinha piedade dos seus inimigos. Em 2001, aos 58 anos de idade, Ingrid Olderock morreu de uma hemorragia digestiva, sozinha em sua casa, e nunca foi condenada por nenhum dos seus crimes. Uma história pesada, muito violenta, como eu falei no começo do vídeo. Deixem a sua opinião aqui nos comentários. Eu fico por aqui.